Que você sabe rezar o Pai Nosso, eu sei. Mas será que você realmente entende quais são as palavras ditas na oração que o Senhor nos ensinou? Hoje nós vamos estudar os 7 pedidos do Pai Nosso. Seja bem-vindo ao Alicerce Católico. Salve Maria, irmãos católicos ou não, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Gracindo, seja muito bem-vindo ao Alicerce Católico. E hoje a gente vai falar sobre essa oração que é muito intrigante, porque é a oração perfeita, né? É a oração que Jesus nos ensinou, né? Jesus passou essa oração aos seus apóstolos lá no tempo dele. É a oração do Pai Nosso, é uma oração que eu tenho certeza que você já ouviu, que você já rezou ela em algum momento da sua vida, né? Geralmente a gente aprende quando é muito pequeno ainda. Nos sacramentos de iniciação cristã, né? Então ali nos sacramentos do batismo, da confirmação e na própria Eucaristia, né? Vide a missa, que a gente reza o Pai Nosso ali também, né? Na hora da Eucaristia, na verdade um pouco antes da Eucaristia. Então vamos contextualizar. No contexto histórico, essa oração ela se apresenta lá em Lucas e ela se apresenta também em Mateus. Então vamos lá para as Sagradas Escrituras para a gente ver essas passagens. Então lá em Lucas 11, tá, a gente encontra aqui, né, a parte da oração onde os discípulos pedem a Jesus para que Jesus os ensine a rezar. Então vamos lá. Ó. Estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um de seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou os seus discípulos. Ele respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação. Então essa passagem de Lucas, vocês podem ver que aqui em Mateus ela é um pouco mais detalhada. Lá em Mateus 6, de 9 a 13, ela é um pouquinho mais detalhada do que em Lucas, tá? Mas tem o mesmo espírito. E aqui ela parece mais com a oração que a gente faz, tá? Então, Mateus 6, 9 a 13. Vós, pois, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente viu aqui nas Sagradas Escrituras, né, quando Jesus instituiu a oração do Pai Nosso para os apóstolos, né? Então eles queriam saber como que rezava, né? E Jesus ensinou essa oração. E sendo uma oração ensinada por Jesus, é uma oração perfeita, né? Então a gente considera o Pai Nosso uma oração perfeita. Fato é que você já deve ter rezado ela, né? Como eu disse anteriormente. Santo Agostinho tem um dizer muito bom, uma frase muito interessante sobre a oração do Pai Nosso, que a gente vai achar lá no Catecismo, tá? Então no último vídeo eu deixei na descrição o link do Catecismo, né? Para caso vocês queiram comprar, né, na internet. Eu não estou fazendo propaganda nem nada disso, mas é bom ter o Catecismo, né? Que nem eu falei, o manual. Então aqui a gente acha, a partir do parágrafo, vale lembrar que, caso você não saiba, o Catecismo ele é dividido em parágrafos, e o parágrafo que eu disser aqui você vai achar também. É diferente de um livro que você procura por páginas. Então lá no Catecismo, a partir do parágrafo 2761 até o parágrafo 2864, tem explicando sobre o Pai Nosso, bem detalhado. Se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante. Então vamos lá para as palavras de Santo Agostinho. Depois de te mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e como convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, né, e nos dizeres da Igreja, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Então Santo Agostinho está dizendo aqui, no grande estudo que ele fez, né, ele conclui que não tem nada em nenhuma oração, não tem nada em nenhuma escritura, em nenhuma tradição que não esteja incluso no Pai Nosso. Então vamos lá. O Pai Nosso ele é dividido em 7 pedidos, né? Então esses pedidos são divididos em 2 partes, né? Onde na primeira parte a gente pede coisas eternas, né, para Deus, e na segunda parte a gente pede coisas transitórias. São coisas que nós precisamos aqui em vida, na nossa vida mundana, aqui terrena, mas que não serão necessárias quando a gente estiver no céu. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele divide o Pai Nosso em 3 partes, porém.
Então ele divide na parte que a gente realmente pede, né? A segunda parte que são os meios para chegar lá e a terceira parte que é a retirada dos impedimentos. Então a primeira parte do Pai Nosso, né? Então vamos lá para... A gente vai dividir isso aqui em frases, tá? Do Pai Nosso, que nem está no catecismo lá, se vocês forem pesquisar. Então a primeira frase, né? Pai Nosso que estais nos céus. Então aqui a gente está afirmando, né, que Deus é Pai, né? Então a gente está colocando ele numa posição impessoal, ele não é um cara distante, ele é Pai. Deus é Pai nosso. Então ele nos adotou como filhos em Cristo, né? Isso aqui exige muita conversão e exige muita confiança, tá? Para você dizer esse Pai, para você considerar Deus como Pai. Então a gente diz que ele é nosso Pai porque não é meu Pai. Na oração eu não estou pedindo para mim, né? Eu peço para mim também, mas eu peço na comunidade cristã, na comunidade mundial, né? Então ele não é meu Pai, ele é nosso Pai, né? Afinal de contas somos irmãos em Cristo. E tem um detalhe interessante aqui nessa frase que é os céus. Então, Pai Nosso que estais nos céus. Céus no plural. Porque aqui, quando você diz céus, você está explicitando a transcendência de Deus, tá? Então, os céus significam 3 lugares, né? É o atmosférico, onde voam os pássaros, é o estelar, onde estão os astros, e é o céu da glória, que é onde Deus habita, né? Então aqui a gente vai do visível ao invisível, né? A gente vai caminhando nesses céus, que é onde Deus está, em todos os lugares, né? Isso aqui com base nas Escrituras, claro. Na segunda frase do Pai Nosso, a gente já tem o primeiro pedido, né? Então, santificado seja o vosso nome. Então aqui é o primeiro pedido já da oração, né? A primeira frase foi para exaltar, né, a Deus, e aqui é o primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Então aqui a gente anuncia a divindade de Deus para o mundo. Então a gente começa já no primeiro pedido dando glórias a Deus, que é o nosso intuito, né, na vida. A sua vida, né, o jeito que você leva a sua vida terrena, mundana, né, a sua vida aqui carnal, ela pode honrar ou ela pode desonrar o nome de Deus, né? E aqui então a gente está reconhecendo Deus como finalidade nas nossas vidas, né? Então a gente está, nós como católicos, né, nós praticamos a caridade. Então a caridade é diferente de filantropia, tá? Aqui entra o conceito dos 3 amores. Então a gente tem o amor eros, né, o amor marido e mulher, o amor filia, que é o amor fraternal, e o amor ágape. O amor ágape é a caritas, é o amor caridade. Então aqui é o amor a Deus, a caridade é o amor a Deus, porque em tudo que a gente faz na terra, a gente tem que dar glórias a Deus e a gente tem que fazer por Deus. Diferente disso é filantropia, não é uma coisa errada também, mas não é o sentido de caridade. A terceira frase do Pai Nosso, então, é venha a nós o vosso reino. Então aqui, né, na frase anterior, a gente está dando glórias a Deus, e nessa frase a gente está pedindo glória para nós, né, que nada mais justo, a gente pede glória para nós também. É o segundo pedido, então, para que sejamos admitidos na glória do céu, né, venha a nós o vosso reino. A gente está pedindo aqui que Deus governe a nossa vida, as nossas ações, né, que o Espírito Santo haja nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né. Afinal de contas, o reino de Deus é no céu e a gente tem que manter a vida de santidade aqui na terra para participar desse reino, né? Então aqui a gente pede glória para que nós sejamos admitidos na glória de Deus. E dando sequência então, vamos para o nosso terceiro pedido da oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diferentemente da primeira frase que a gente disse nos céus, Pai nosso que estais nos céus, aqui a gente diz assim na terra como no céu. Tá? Então tem essa diferença também dos céus e do céu. Tá? Nessa frase aqui, eu já vou explicar a diferença. Nessa frase aqui, a gente, seja feita a vossa vontade, a gente expressa a nossa obediência a Deus. Né? A gente expressa a nossa vontade de cumprir a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus ela não é uma opressão. Né? A vontade de Deus é salvação. Deus quer que a gente se salve. Deus quer que a gente viva uma vida de santidade para que a gente seja admitido na sua glória. Então nada mais justo que a gente pedir que seja feita a vontade dele. É diferente da nossa vontade. Então a gente em oração, a gente pode pedir que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus. E que se não estiver alinhada à vontade de Deus, que sempre prevaleça a vontade dele. Esse terceiro pedido aqui, ele exige renúncia, ele exige muita confiança, ele exige muita fé em Deus, tá? Então, menos minha vontade e mais a sua vontade, a vontade de Deus. E a diferença aqui do céu, né, é justamente disso. Os céus, ele estava dizendo, para mostrar a transcendência de Deus, estava mostrando os 3, né, tipos de céus. E aqui é o céu exclusivo.
porque quando a gente morrer, né, a gente estiver em estado de graça e com certeza passaremos pelo período do purgatório, ou não, né, pode ser que não, mas passaremos pelo período do purgatório, que é um período de misericórdia divina, e a gente for santificado e conseguir ir aos céus, né, entrar no reino dos céus, a gente vai para o céu. A gente vai exclusivamente para o céu, que é onde a gente vai viver para dar glórias a Deus. Então, dentro do campo dos pedidos ainda, né, a gente vai e segue aqui na oração com: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então aqui a gente tem dois sentidos para o pão, né? A gente tem o sentido material e a gente tem o sentido espiritual. O sentido material seria o pão mesmo, o alimento, né? A confiança, necessidades. A gente pode pedir isso a Deus. É justo que a gente peça a Deus as nossas necessidades carnais, né? Necessidades básicas carnais, né? Então aqui tem esse sentido material e tem o sentido espiritual, que aí sim é propriamente o pão divino, né? A Eucaristia, o corpo de Cristo, né? Que a gente peça isso em oração também a Deus, né? Que a gente peça pela palavra de Deus também, que é o nosso alimento espiritual. Então esse sentido espiritual e material, eles dizem respeito à humildade, eles dizem respeito à constância, né? E a gente pede: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque Deus quer que a gente dependa da providência divina. Então aqui tem um sentido de dependência também. Senão a gente pediria: o pão nosso de cada dia nos dai sempre. Por que a gente pede hoje? Porque hoje garante que a gente reze amanhã a mesma oração e peça de novo amanhã a providência divina. Então Deus quer essa dependência de nós, né? A gente depende dele como filhos dependem de um pai. Aqui então a gente entra na terceira parte da oração, na terceira parte que São Tomás dividiu, né? Então aqui a gente já está falando sobre o que nos impede, né? Então, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vale lembrar também que aqui não é perdoai as nossas ofensas, é perdoai-nos as nossas ofensas. A gente está pedindo para que Deus nos perdoe como seres humanos. A gente não está pedindo que Ele perdoe a ofensa. Deus não perdoa a ofensa, a iniquidade. Ele perdoa a gente. A gente tem o perdão de Deus. Então, nessa terceira parte, né, o nosso perdão depende de que perdoemos. Então, a gente precisa perdoar as pessoas para que a gente garanta o nosso perdão, né? E aqui, mais uma vez, entra o conceito de caridade, né? Por amor a Deus. Então, por amor a Deus, eu perdoo a quem me ofendeu. E eu espero que Ele me perdoe também por isso. Eu não perdoo simplesmente pelo perdão, né, para dizer que eu sou um cara legal. Não, eu perdoo por caridade, né, que é o amor a Deus. Aqui a gente tem passagens que elucidam isso, seria em Lucas 6:36, em João 13:34, né? Então, o coração fechado ao perdão, ele se fecha para a graça de Deus. Então, vamos ler essas duas passagens aqui rapidinho. Então, em Lucas 6:36, a gente acha: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, aqui, né, a gente mostra e exprime o caráter misericordioso de Deus. Então, a gente, por amor a Deus, também tem que ser misericordioso em vida. Em João 13:34, a gente tem: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, que assim como vos amei, vos ameis também uns aos outros. Então aqui é onde Deus pede onde Jesus, né, Deus pede para amai-vos uns aos outros, assim como Ele nos amou, né? É o sentido de caridade mais uma vez. Agora a gente chega na parte de não nos deixes cair em tentação. Então aqui a gente pede para que, mais uma vez a gente está pedindo pelos impedimentos, né, para que não hajam impedimentos. Vale lembrar que Deus não tenta ninguém, né? Mas Ele permite que haja as tentações, né? Aqui está permitindo o livre-arbítrio para a gente escolher. Então, a gente pede que não haja tentações para que a gente não tenha que sofrer essa tentação, né? É claro que a gente sofrendo a tentação e dizendo não vale muito mais, né? Na minha opinião, pelo menos, vale muito mais. Mas a gente pede para que não haja tentações no nosso caminho. Sempre vai haver, mas a gente pede que não haja, que Ele pelo menos diminua, né, essas tentações. Então, a gente pede aqui que a gente tenha discernimento para reconhecer as tentações, que tenha força para resistir às tentações e perseverança para continuar no caminho de santificação, para que a gente realmente consiga dar glórias a Deus em um dia no céu, né? E aqui então começa a vigilância espiritual, né? Então vigiai-vos, porque a vigilância ela tem que ser constante, porque a tentação está aí, né? O diabo não gosta de ver a gente dando glórias a Deus, né? O diabo quer as glórias para ele, deixa ele querendo lá, né?
Então tem um detalhe importante aqui que é não nos deixeis cair, né? Em grego, me desculpe a pronúncia do grego, eu não sei falar grego, mas em grego é me isennegex. Então, ou seja, essa expressão em grego, né, quando foi traduzida, tem uma tradução muito boa para não nos deixeis cair, porque a tradução é não permitais entrar em, ou não sucumbir a. Então, quando você coloca deixeis cair, né, não nos deixeis cair, é uma tradução muito correta. Vai só um adendo aqui a essa parte que eu acho muito interessante. E está lá no catecismo também. E a gente vai para a última frase aqui da oração, né, que é a última frase que pode nos impedir, né, a dar glórias a Deus, mas livrai-nos do mal. Então aqui é para a gente dizer, né, na oração e também ter na nossa consciência de que o mal não é uma energia negativa, né, o mal é real. O mal existe, ele está aí, ele causa tentações, ele causa desordem, né, que é o que a gente precisa combater. Né? Aqui a gente diz a batalha espiritual propriamente dita. Né? A gente pede então proteção, né, para a libertação do pecado e vitória contra o pecado, né? Vitória contra o mal. Esse é o combate espiritual. Né? Então a gente pede que Deus nos livre desse mal e que a gente tenha força para lutar contra esse mal. Né? Nós como católicos temos que pedir isso. A gente tem que admitir a existência do mal. Tem muito católico que floreia isso e põe e fecha os olhos, né, para que não digam o nome do mal, mas é importante que se diga, porque é importante que se combata, é importante a gente saber o que é o mal para a gente combater. Se a gente não souber o que é o mal, a gente não vai saber como combatê-lo, né? Então aqui a gente pede para livrar-nos do mal e livrar-nos de tudo que nos atrapalha de entrar no céu. E a gente termina o Pai Nosso então com um glorioso Amém, né? Então o Amém aqui, eu acredito, eu aceito, eu me comprometo com esses pedidos e com as minhas ações, né? É uma assinatura na oração que Jesus nos ensinou. Se você gostou desse vídeo, né, se você conseguiu aprender alguma coisa sobre o Pai Nosso, se você achou interessante ao jeito que eu expliquei aqui os 7 pedidos, né, do Pai Nosso, deixa o seu curtido aqui embaixo, né, curte, comenta, né, e compartilha com algum amigo seu que não saiba ou que reza o Pai Nosso e não sabe o que significa, né, não preste atenção nas palavras do Pai Nosso. E você também, agora quando você for rezar antes de dormir, preste atenção e lembre-se desses pedidos, lembre-se das súplicas e lembre sempre em primeiro lugar Deus. Sempre coloque Deus em primeiro lugar nas suas atitudes que você vai ver a sua vida andar. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua visualização e pela sua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso. Fiquem com Deus e rezem por mim, como diria o Ariel Lazari.